Brasil 24 horas. Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo ao Brasil 24 horas, o seu canal de notícias. Antes de começarmos com a notícia de hoje, deixem nos comentários de qual cidade você é. E sem mais delongas, vamos para a notícia de hoje. Em meio a um ambiente internacional marcado por tensões comerciais, diplomáticas e políticas, o Brasil voltou a ocupar o centro do debate geopolítico após a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre uma série de produtos brasileiros. A medida gerou grande repercussão entre empresários, autoridades políticas e líderes de diferentes setores da economia, pois atinge diretamente cadeias produtivas que têm forte participação no comércio exterior brasileiro. Foi neste contexto turbulento que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu na capital paulista o governador do estado da Geórgia, Brian Kemp, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Marty Kemp. Oficialmente, a visita teve como objetivo celebrar os 30 anos da parceria comercial entre São Paulo e a Geórgia, relação construída ao longo de décadas de intercâmbio econômico, cultural e político. Contudo, a conjuntura atual deu ao encontro uma dimensão ainda mais estratégica. Na prática, a questão do chamado tarifaço esteve no centro das conversas. Segundo Tarcísio, a presença da comitiva norte-americana foi simbólica, uma vez que demonstra a disposição de manter pontes abertas de diálogo em um momento em que os atritos entre os dois países podem gerar efeitos negativos de longo prazo. Ele destacou que, atualmente, 37 empresas da Geórgia mantêm operações no Brasil, com foco em diferentes setores da economia, desde logística até tecnologia e agronegócio. Em contrapartida, 40 companhias brasileiras estão estabelecidas no território da Geórgia, empregando cerca de 12 mil pessoas. Esses números, segundo o governador paulista, evidenciam a relevância da cooperação mútua e a necessidade de blindar as relações bilaterais contra turbulências políticas e medidas protecionistas que possam prejudicar ambas as economias. Em suas redes sociais, Tarcísio ressaltou a importância do momento. Tivemos a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e Estados Unidos e destacar a importância da diplomacia e do diálogo internacional. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer os laços de amizade e cooperação, ampliando parcerias que trazem resultados concretos para São Paulo e para o Brasil, escreveu o governador em seu perfil no Instagram. O posicionamento de Tarcísio vai ao encontro da estratégia de projetar São Paulo como protagonista nas relações internacionais do Brasil. Não por acaso, o Estado concentra grande parte das exportações nacionais e tem em seu território a sede de inúmeras multinacionais, o que reforça sua relevância não apenas no cenário interno, mas também na arena global. A visita de Brian Kemp e Marty Kemp, nesse sentido, foi mais do que uma mera celebração protocolar de 3 décadas de cooperação. Ela representou também um recado político. Mesmo em tempos de atritos entre governos federais, estados e regiões podem desempenhar papel fundamental na preservação de laços históricos e na manutenção de canais de negociação. O impacto do tarifaço e as preocupações imediatas. A decisão de Donald Trump de adotar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros foi vista como um movimento duro e inesperado, especialmente em um período em que se discutia a necessidade de ampliar acordos comerciais entre os dois países. Embora o governo norte-americano tenha justificado a medida como uma forma de proteger setores internos da concorrência externa, no Brasil, a interpretação é de que se trata de uma ação protecionista, que pode trazer prejuízos diretos para a indústria e para o agronegócio. Entre os setores mais preocupados estão o de aço, alumínio, produtos agrícolas e bens manufaturados. São áreas em que o Brasil mantém significativa participação nas exportações para os Estados Unidos, e qualquer elevação de tarifa compromete a competitividade. Para Tarcísio, esse cenário exige uma resposta coordenada, que combine diplomacia, negociações diretas e o fortalecimento das parcerias em nível estadual, como no caso da Geórgia.
O governador paulista já havia se manifestado publicamente na semana anterior, quando declarou que a questão do tarifaço seria resolvida no médio e no longo prazos. Na ocasião, ele reconheceu que no curto prazo é possível que haja uma escalada da crise, mas reforçou que a insistência em abrir canais de diálogo será fundamental para evitar que o impasse se prolongue e prejudique ainda mais a economia nacional. A visão sobre diplomacia e diálogo. Uma das frases mais marcantes de Tarcísio sobre o tema foi: obviamente, a gente tem de forçar a barra agora para falar, negociar. Eu acho que não é humilhação para ninguém, para nenhum chefe de Estado. O comentário, feito em referência direta à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6, buscou relativizar a ideia de que buscar diálogo com Trump significaria um gesto de submissão. Lula havia afirmado que não iria se humilhar para falar com o presidente norte-americano sobre o tarifaço. A fala dividiu opiniões no cenário político. De um lado, setores mais nacionalistas e críticos aos Estados Unidos apoiaram a postura firme do presidente brasileiro. De outro, analistas e governadores como Tarcísio destacaram que, em momentos de crise, o pragmatismo e a negociação aberta são caminhos mais eficazes para a defesa dos interesses nacionais. Nesse aspecto, a visita de Brian Kemp e Marty Kemp ofereceu a oportunidade de demonstrar na prática que, mesmo diante de impasses diplomáticos no alto escalão, há espaço para cooperação entre regiões e estados. Essa atuação descentralizada pode inclusive reduzir os impactos imediatos de medidas protecionistas, uma vez que parcerias locais tendem a encontrar soluções criativas para manter o fluxo de negócios. O simbolismo da Geórgia. A escolha da Geórgia como parceira prioritária também é carregada de simbolismo. Localizada no sul dos Estados Unidos, a Geórgia tem uma economia em crescimento acelerado, com destaque para setores como logística, agricultura, tecnologia e manufatura. Atlanta, sua capital, é sede de grandes corporações globais, incluindo multinacionais do setor aéreo, de bebidas e de comunicação. Esse aproximamento com São Paulo reflete interesses convergentes. Ambos os territórios têm vocação para atrair investimentos, ampliar exportações e se consolidar como hubs de inovação. Ao celebrar 30 anos dessa parceria, tanto São Paulo quanto a Geórgia enviam ao mundo uma mensagem de continuidade e estabilidade, elementos valiosos em um cenário global de incertezas. Para Tarcísio, a manutenção dessas parcerias não só garante a circulação de capitais e mercadorias, mas também reforça a imagem de São Paulo como um Estado capaz de dialogar em diferentes níveis da política internacional. Essa visão estratégica pode inclusive trazer ganhos para o Brasil como um todo, já que resultados positivos em nível regional tendem a repercutir na economia nacional. Impactos econômicos do tarifaço e o histórico da relação comercial. A decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros não se restringe a um simples aumento de impostos de importação. Trata-se de uma medida que pode provocar desdobramentos profundos na dinâmica comercial entre os dois países, gerando consequências diretas para setores estratégicos da economia brasileira. Especialistas em comércio exterior apontam que a medida se enquadra em um padrão já adotado por Trump durante seu primeiro mandato, quando reforçou uma política protecionista voltada à defesa da indústria e dos empregos norte-americanos. Essa política se sustenta na ideia de que tarifas elevadas dificultam a entrada de produtos estrangeiros, fortalecendo a produção interna. No entanto, quando aplicadas a parceiros históricos como o Brasil, acabam gerando tensões que extrapolam a esfera econômica e avançam para o campo diplomático. Setores diretamente afetados. No caso brasileiro, os setores mais atingidos pelas tarifas de 50% são o do aço, o do alumínio, do agronegócio e de produtos manufaturados. O aço e o alumínio ocupam posição central nessa disputa. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço para os Estados Unidos e a indústria siderúrgica nacional tem forte dependência desse mercado. Com a imposição das tarifas, empresas brasileiras perdem competitividade, já que seus produtos ficam mais caros em relação aos concorrentes locais. Isso pode reduzir a participação brasileira no mercado norte-americano e forçar cortes de produção,
afetando empregos e arrecadação. O setor empresarial já se mobiliza para pressionar o governo brasileiro a buscar soluções diplomáticas. Federações industriais e associações do agronegócio alertam que a medida de Trump pode ter efeito cascata, desestimulando exportadores e comprometendo a balança comercial. O histórico da relação Brasil-USA. O atrito atual não é um episódio isolado. A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sempre oscilou entre cooperação e tensão. Ao longo das últimas décadas, ambos os países foram grandes parceiros, mas também rivais em determinados setores. Nos anos 2000, por exemplo, disputas envolvendo subsídios ao algodão e ao açúcar levaram o Brasil a acionar os Estados Unidos na Organização Mundial de Comércio e obtiveram vitórias importantes. Mais recentemente, questões relacionadas ao etanol e ao aço também geraram desgastes. Apesar disso, os dois países mantêm uma interdependência significativa. O mercado norte-americano é vital para muitos exportadores brasileiros, enquanto os Estados Unidos encontram no Brasil um fornecedor estratégico de matérias-primas e alimentos. Essa interdependência explica por que medidas protecionistas como o tarifaço provocam tanto alarme. Elas ameaçam o equilíbrio delicado que levou décadas para ser construído. Reações no meio empresarial e político. No Brasil, a reação à medida foi imediata. Entidades representativas da indústria, como a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, classificaram o tarifaço como um golpe duro na competitividade nacional. Líderes empresariais alertaram que, sem um canal de negociação aberto, o Brasil pode perder não apenas contratos de exportação, mas também investimentos estrangeiros que dependem da manutenção de relações estáveis com os Estados Unidos. No campo político, as reações se dividiram. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou um discurso mais crítico e resistente, afirmando que não iria se humilhar para negociar diretamente com Donald Trump, governadores como Tarcísio de Freitas buscaram uma abordagem mais pragmática, defendendo a necessidade de diálogo mesmo em condições adversas. Essa diferença de postura evidencia um dilema recorrente na política externa brasileira. A tensão entre manter uma posição firme de soberania e, ao mesmo tempo, adotar a diplomacia prática necessária para preservar os interesses econômicos imediatos. As possíveis consequências para a economia brasileira. Economistas avaliam que o impacto do tarifaço pode variar dependendo da duração da medida. Se for uma política de curto prazo, seus efeitos serão limitados e poderão ser contornados por meio da diversificação de mercados. No entanto, caso as tarifas sejam mantidas por um período prolongado, a situação pode se tornar crítica. O Brasil precisaria buscar alternativas, ampliando exportações para países da Ásia, da Europa e da América Latina. Contudo, essa diversificação não acontece de forma imediata, já que envolve negociações complexas, adequação de logística e adaptação às exigências regulatórias de cada mercado. Além disso, há o risco de que outros países sigam o exemplo norte-americano e adotem medidas semelhantes. Num cenário global cada vez mais marcado pelo protecionismo, o Brasil pode enfrentar dificuldades adicionais para manter o crescimento de suas exportações. O papel da OMC e dos acordos bilaterais. Uma das alternativas em estudo pelo governo brasileiro e por entidades empresariais é levar a questão à Organização Mundial do Comércio. A OMC, embora enfraquecida nos últimos anos, ainda representa um foro legítimo para contestar medidas unilaterais que afetem o comércio internacional. O Brasil já obteve vitórias nesse âmbito no passado, e um eventual processo contra os Estados Unidos poderia, ao menos, abrir espaço para negociações mais equilibradas. Outra possibilidade é intensificar os acordos bilaterais e regionais. O Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte, pode desempenhar um papel importante na busca por novos mercados e na ampliação de parcerias estratégicas. Da mesma forma, acordos com países asiáticos e europeus podem compensar parte das perdas decorrentes do fechamento parcial do mercado norte-americano. A resiliência do empresariado brasileiro. Apesar das dificuldades, especialistas lembram que o empresariado brasileiro já enfrentou crises semelhantes no passado e demonstrou capacidade de adaptação.
Durante períodos de retração econômica global, como a crise de 2008, empresas nacionais conseguiram redirecionar exportações e buscar novos nichos de mercado. Ainda assim, o consenso é que a negociação com os Estados Unidos deve ser prioridade, já que nenhuma alternativa é capaz de substituir integralmente a relevância do mercado norte-americano para o Brasil.